Boa tarde. Nós vamos continuar falando sobre o nosso livro que nós estamos falando, que é Inteligência Humilhada, do professor, teólogo, escritor Jonas Madureira. Nós estamos falando sobre a teologia do autoconhecimento, tá? Eu vou fazer uma recapitular algumas coisas que a gente falou, que a inteligência humilhada, essa teologia, ela afirma que o que eu posso conhecer de Deus é o que Deus se propõe a revelar. Deus, no entendimento deles, ele é muito mais infinito, muito maior, muito mais poderoso do que é me revelado. Mas o necessário para que eu possa compreender e possa ter uma comunhão com Deus, ele revela em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus ao homem. Significa que eu posso conhecer Deus, ele diz, mas nunca conhecerei Deus exaustivamente. Porque qual é a ideia? Se eu conhecer Deus exaustivamente, eu serei como Deus, e jamais poderei ser como Deus, porque eu sou uma criatura, e uma criatura nunca pode ser como o seu Criador. Então eu jamais conhecerei Deus exaustivamente, só conhecerei Deus plenamente naquilo que Deus se revela, mesmo depois que eu for glorificado. É o primeiro. Segundo, quando ele fala da questão da gramática, da antropologia bíblica, ele vai falar isso revelado em relação a como o homem pode se conhecer, né? Porque ele diz assim: o homem, para ele ter uma compreensão de Deus, ele precisa primeiro, ou segundo, ele não faz essa afirmação, mas a ideia é assim: para conhecer Deus eu preciso conhecer a mim mesmo, e eu só conheço a Deus se eu conhecer a mim mesmo. E dentro dessa gramática da antropologia bíblica, ele vai citar algumas palavras que a Bíblia usa, e ele faz uma interpretação para que a gente possa compreender como o homem ele vai entender a si mesmo. O primeiro, nós falamos sobre a questão da alma, que ele usa um adjetivo que é o homem desejante. Por que ele usa o homem desejante? Porque ele está dizendo o seguinte: alma é todo o ser do homem, e esse todo o ser do homem, ele é altamente dependente de Deus. Então o homem é fome, é desejo de Deus. Ele não consegue realizar-se em nada mais que não seja o próprio Deus. Mesmo que o homem não creia, mesmo que o homem não queira, Deus, ele diz, Deus criou o homem assim. Então o homem é uma alma desejante. Desejante de quem? De Deus, para se realizar. O pecado cegou e ele vai para outros caminhos, mas ele não vai se satisfazer nunca, a não ser no próprio Deus. Segundo é a questão do coração. Se alma é desejo de Deus, ele vai dizer, coração é tudo aquilo que vai direcionar o homem ou em direção a Deus ou afastar o homem de Deus. Porque quando o homem vai em direção a Deus, ele diz, esse desejo, na questão da antropologia bíblica, o que a Bíblia diz é que esse desejo nasce no coração do homem. Então, ou seja, a razão, o desejo, o amor, tudo nasce aqui. Então é o coração, não como uma questão física, mas o coração como aquilo que direciona o homem a Deus. E quando o homem tem um coração que não é voltado para Deus, ele vai estar voltando o seu coração para outra coisa. Porém, ele será um homem insatisfeito. Então ele diz que é o homem deliberante. O terceiro é a questão da carne, que ele fala que é o homem contingente. Por que contingente? Porque aqui ele vai mostrar que o homem é totalmente fraco. Por quê? Porque a carne, no sentido que a Bíblia fala, que ele está querendo explicar, é mostrar que o homem é um ser que vai morrer. Então, duas coisas, quando ele fala de carne, que o homem tem que saber, das mais importantes. Primeiro, se ele nasceu, ele vai morrer. Segundo, se ele nasceu, ele vai pecar. Então, ele é um homem fraco na questão humana e fraco na questão moral. Humana, porque ele vai morrer. Ele pode falar, eu quero viver, ele não vai conseguir. Ele vai morrer. Eu não quero pecar, eu não quero pecar. Ele não vai conseguir. Ele vai pecar. Então, humanamente e moralmente, o homem é decaído. Isso ele chama de homem contingente. E hoje nós vamos falar sobre o homem vivente, que é o Ruach, o Espírito. Exatamente. O Espírito. E essa questão do Espírito,
ele vai falar 3 colocações sobre a questão do Espírito que está na antropologia bíblica e que nós vamos tentar desenvolver hoje. Primeiro, Ruá se refere, quando a Bíblia está usando essa palavra, Ruá, ela se refere ao vento como um fenômeno da natureza. Se a gente lembrar lá nas passagens bíblicas do Antigo Testamento, por exemplo, quando Deus mandou a praga dos gafanhotos, quando o faraó falou assim, não, eu vou deixar o povo sair, a Bíblia diz que Deus mandou um forte vento, então ele usa essa palavra, um forte vento que fez os gafanhotos, e isso, então ele está dizendo que isso é o vento como um fenômeno da natureza, sob o comando de Deus, tá bom? Transforma as estações do ano, envia, em todos alguns versículos do livro, envia e dissipa gafanhotos, causa tempestades, mudanças climáticas e outras coisas diversas. Lembrando também que quando a Bíblia diz que Noé, após o dilúvio, disse que Deus disse, eu vou fazer passar um vento para que as águas elas abaixassem. Então, o primeiro sentido de voar é esse vento, esse espírito, o vento que Deus faz na natureza. Segundo, ele se refere ao próprio Espírito de Deus, não no sentido agora de Deus comandando, mas no sentido de Deus atuando, né? Portanto, trata-se agora não mais de algo que Deus usa para mudar cenário, mas sim do próprio Deus agindo no mundo e nas pessoas. Isso aí ele vai dizer, inclusive, com relação ao Espírito Santo de Deus. Então, não é mais um comando de Deus, mas é o próprio Deus indo ao homem e realizando algumas atividades. E por que ele usa a questão do voar? Por quê? Porque quando Deus está agindo, o que significa? Por isso que ele fala com a questão de vento, de espírito, porque ele diz assim, muitas vezes a gente não vê, nós só sentimos o efeito desse agir de Deus. E o terceiro, ele usa essa palavra, isso, para designar o homem. Só que aí ele vai fazer uma diferença. Quando é usado para Deus, é usado na questão de poder. Esse Espírito de Deus é sempre usado com a ideia de um espírito de poder, quando ele é usado para Deus. Então, quando ele usa ruá, referindo ao Espírito de Deus, é sempre um espírito de poder, um espírito que não depende de nada, ele é autossuficiente, então ele não depende de nada e de ninguém. Porém, quando ele usa essa mesma palavra para o espírito do homem nos versículos, ele já vai fazer o contrário. Esse espírito do homem é o contrário do espírito de Deus. Ele é um espírito altamente dependente, ele não pode se sustentar por si só. Por isso ele vai dizer o seguinte, que o espírito do homem, ele sai do homem não pela vontade do próprio homem, nem pela vontade biológica, nem por consequência, ele sai pela vontade de Deus. Então é Deus que determina que o homem vai morrer, não é o homem, não é a biologia, não. Por quê? Porque o homem está dizendo, o homem é um ser fragilizado, o homem é um ser fraco. Por isso a questão da inteligência humilhada, por isso da questão da dependência do homem totalmente a Deus, e por isso que para o homem conhecer a Deus, ele precisa conhecer a si. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, o homem é um ser altamente intolerante muitas vezes, e o pecado muitas vezes cega o homem, e o homem acha que ele tem autoridade sobre certas coisas, quando na verdade ele não tem, ele não manda em nada. Nós encontramos, e muitas vezes nós mesmos, nos encontramos em situações que a gente acha que está dominando. Eu posso dominar isso, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Ele está dizendo, nada que o homem faz, ele faz se não for dependendo de Deus. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Fora de Deus não há nada. Só que muitas vezes o pecado, na maioria das vezes, não muitas vezes, mas a maioria das vezes, o pecado nos cega de tal forma que o homem deseja ser independente de Deus, nesses 4 aspectos que eu citei, e nenhum desses o homem é independente de Deus, o homem é totalmente dependente de Deus.
para a sua existência. Porque a Bíblia diz em Gênesis, acho que está lá na frente, eu coloquei, que a Bíblia diz assim, que o homem veio do pó da terra, e para o pó, a carne, né? E o Espírito retornará para onde? Para Deus, porque Deus soprou o Espírito no homem. Então, até esse Espírito, ele é altamente dependente de Deus. E eu, encerrando, eu coloquei aqui 3 pontos, simplificando o que nós falamos. Primeiro, o homem é um ser vivente. Segundo, um ser vivente não vive, nesse sentido, o homem. O homem é um ser vivente, que ele está usando. O homem, ser vivente, não vive por si, mas por Deus. Ou seja, o homem é um ser autorizado por Deus para viver. Então significa que ninguém vive sem autorização de Deus. Ah, mas eu não confio em Deus. Não importa. Ah, mas não importa. Se você vive pela autorização de Deus, porque é Deus que dá e é Deus que tira. Se a carne é aquilo que volta para o pó, como nós citamos atrás, porque do pó veio, o Espírito volta para Deus, porque Deus deu. E para finalizar, né, o homem é uma alma que não se sabe. Isso aqui é fazendo um resumo dos 4 aspectos que nós colocamos nessas últimas 4 aulas, que é o homem desejante, deliberante, contingente e vivente. E o resumo é isso. O homem é uma alma que não se satisfaz com as coisas deste mundo, mas apenas em Deus. Ah, mas se você está sentindo um vazio no seu coração, se você sente que alguma coisa está faltando na sua vida, é exatamente Deus. Ah, mas eu já procurei em tudo e continuo com vazio. Exatamente, porque eu procuro em tudo, mas não procuro no lugar certo. Só vai satisfazer em Deus, não tem jeito. Não é porque você quer, mas é porque Deus criou você assim. Você é altamente, até porque se Ele não criasse você assim, você nem existiria, porque nós só existimos em Deus, não tem outra forma. Segundo, o homem desejante é governado por um centro existencial chamado coração, um centro que reúne em si todas as grandes decisões de uma pessoa. Então, quando ele usa essa questão do coração, por exemplo, é no seu coração, que as decisões serão tomadas. Para você ir para Deus, as decisões serão tomadas no seu coração. O homem deliberante é finito, marcado pela debilidade da carne, a qual tempos em tempos anuncia a esse homem contingente que sua vida é breve. Então, algumas vezes vamos falar assim, é natural nosso, quando nós estamos vivendo umas expectativas, estamos ganhando dinheiro, ou estamos preocupados em ter sucesso, a gente acha que vai viver para sempre, mas de vez em quando a gente vai no velório, a gente dá uma olhadinha para alguém que está morto e fala, um dia eu estaria ali. De vez em quando, agora o certo é você lembrar sempre, mas de vez em quando a gente lembra que nós somos seres finitos. E por último, por fim, as Escrituras também revelam que a vida ou o espírito do homem, bem como a vida de todos os seres vivos, sempre vem de Deus. Ou seja, embora a sua estrutura seja frágil, o homem vivente é sustentado pelo Todo-Poderoso. Então, se você existe, é Deus que sustenta você. Então, se você quer ser feliz, você precisa voltar-se para Deus, tá bom? Na próxima semana nós estaremos partindo para outro capítulo. Tenha uma boa tarde. Deus abençoe.